O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. O que foi? O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki foi a forma utilizada pelos Estados Unidos para forçar a rendição do Japão, no contexto da Segunda Guerra. E como ocorreu o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki? Foram nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Os Estados Unidos utilizou pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, o que resultou o início de tudo. Tudo começou após o ataque japonês à base naval estadunidense de Pearl Harbor, que ocorreu em 7 de dezembro de 1941. O ataque japonês forçou uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Japão. O interesse do Japão era afastar a presença americana do continente asiático. Os Estados Unidos possuíam bases militares nas Filipinas. No instante, o Japão foi vitorioso e conseguiu conquistar inúmeros territórios, derrotando as desorganizadas forças armadas americanas, inglesas e francesas em várias partes da Ásia. Após a Batalha de Midway, na qual a Marinha Imperial Japonesa foi danificada de uma maneira irreversível. Após isso, o Japão passou a acumular derrotas que afundaram o país. Os planos. A derrota japonesa tornou-se mais aparente e os Estados Unidos, junto com os aliados, que eram formados pela Inglaterra e a França, e mais tarde a União Soviética, passaram a planejar a invasão do território japonês. Na Conferência de Potsdam, os Estados Unidos apresentou a arma que havia sido desenvolvida durante o Projeto Manhattan e também a ideia de utilizá-la no conflito contra os japoneses. Na imagem estão Clement Attlee, Harry Truman e Joseph Stalin. A Conferência de Potsdam foi realizada em Berlim em julho e agosto de 1945 e impôs as condições para a Alemanha, ocupada no fim do conflito na Europa. Nessa conferência também foram emitidos os termos da rendição japonesa, conhecidos como Declaração de Potsdam. Lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Com a negativa japonesa em se render aos americanos, os americanos optaram por utilizar a bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima. O ataque aconteceu no dia 6 de agosto de 1945 e foi realizado de um bombardeiro B-29, chamado Enola Gay. O avião era pilotado por Paul Tibbets, que escolheu a ponte Aioi como alvo central. A bomba explodiu a mais ou menos 580 metros de altura e originou um pequeno sol que espalhou um clarão pela cidade e uma onda de energia e calor que foi responsável pela destruição material quase completa da cidade de Hiroshima, além de resultar em 80 mil vítimas imediatas. Muitas pessoas foram vaporizadas instantaneamente. Muitos incêndios foram registrados por toda a cidade. A recusa japonesa fez com que os Estados Unidos utilizasse sua segunda bomba nuclear,
A bomba deveria ter sido lançada na cidade japonesa de Kokura. Entretanto, a condição climática fez com que os pilotos fossem para Nagasaki. A bomba de Nagasaki era 50% mais poderosa que a de Hiroshima, mas parte da cidade foi protegida pelos morros que possuía. Resultados da bomba em Nagasaki. Assim, a bomba em Nagasaki matou cerca de 40 mil pessoas imediatamente. O uso das bombas fez com que o Japão se rendesse em 14 de agosto de 1945. No dia seguinte, a declaração de rendição, na voz do imperador Hirohito, foi transmitida por rádio para todo o Japão. A transição do Japão no pós-guerra foi realizada de acordo com os termos estipulados pelos Estados Unidos. Efeitos da bomba. Na bomba de Hiroshima, elas foram letais para 92% das pessoas que estavam em um raio de 600 metros. Em Hiroshima, 60 mil pessoas ficaram sequeladas. Os sobreviventes das explosões, conhecidos como Hibakusha, sofreram as consequências devastadoras de calor intenso e da radiação. Em primeiro momento, sofreram queimaduras que lhes arrancaram a pele e outros tecidos. A exposição ao material radioativo lhes causou náuseas, vômitos, sangramento e queda de cabelo. Com o tempo, algumas pessoas da região desenvolveram cataratas e tumores malignos. Senti uma dor latejante que se estendeu por todo o meu corpo. Foi como se um balde de água fervendo caísse sobre mim e me arrancasse a pele, disse Shinji Mikamo, sobrevivente de Hiroshima, à BBC. A devastação causada por Little Boy e Fat Man é objeto, até hoje, de um intenso debate sobre se foi necessário um ataque dessa magnitude sobre a população civil. Desde então, nenhum outro país se atreveu a usar uma bomba atômica em um conflito armado.